Ana, a mulher que era, não ouvi, a mulher que era o início do milagre. Guarda aí. 1 Samuel, capítulo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, e este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha encerrado a sua madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra ia e irritava. Guarda aí, irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aleluia. Quando eu fui lendo essa... a gente vai usar um pouquinho mais a Bíblia hoje aqui. Quando eu fui lendo esse texto, eu falei para a Rosiane assim, eu falei: Rosiane, deixa o mês de maio eu falar, porque eu tenho um testemunho para dar. E aí, o Senhor começou hoje a ministrar sobre 3 pessoas que eu queria destacar aqui. A primeira era Penina. Penina, o nome dela é bonito, gente, o sobrenome, o significado do nome dela. Significa joia, pérola, preciosa. Só que ela tinha um outro defeito. Ela irritava, ela humilhava e ela afrontava Ana por sua esterilidade. Quem tem sido as peninas da sua vida? Quem tem sido as peninas que tem jogado coisa na sua cara, ligando que você não vai chegar lá, que você não vai conquistar, que você não vai receber, que a porta não vai abrir, que o filho não vai converter, que o marido não vai converter, que o pai e a mãe não têm salvação, que a doença não tem cura? Quem tem sido as suas peninas? E ela representava a voz da humilhação, competição, provocação, irritabilidade. Essa era a penina. Vocês já viveram alguma penina assim na vida? Tem alguma penina assim na sua vida? E Ana? O nome de Ana significava amor, favor, graça, mulher agraciada. Ela representava sequidão e angústia de alma. Ela era estéril, né? Não tinha filho. Então essa mulher sofria profundamente. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que é angústia, sobre o que é sofrimento da alma, choro angustiante. Pessoa que se sente esmagada por dentro, sem conseguir explicar o que está sentindo, peso contínuo na alma. Isso é angústia, isso é choro de angústia. No hebraico, significa aperto, aflição extrema, pressão interna, sofrimento profundo da alma, como se o coração estivesse comprimido. Eu quero liberar uma palavra para vocês nessa tarde. Assim como Deus liberou sobre mim. Se o teu coração se encontra assim, o Senhor é fiel para descomprimir o seu coração e trazer a paz que você precisa nessa tarde, em nome de Jesus. E eu queria deixar uma coisa aqui interessante, que era falar sobre o Eucana, o marido. Queria tirar aqui pontos fortes
e pontos negativos dele. Eucana significa Deus zeloso, ou aquele que cuida com zelo. Ele era assim. Ele cuidava da esposa. Ele tinha um carinho a mais pela Ana, porque ele sabia do que a Ana sofria. Ele tentava compensar a dor da Ana, lhe dando outras coisas. Mas só tinha uma coisa que ele não podia dar: suprir a falta de um filho. Ele tentava compensar com amor. Ele tentava consolar. E teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando assim, quando ele vira e fala assim: eu não te sou melhor do que 10 filhos? Homem convencido, né? Desculpem os homens aí, por favor. Mas convencido, né? Ou seja, eu te dou casa, eu te dou roupa, eu te dou comida, eu te dou empregados, eu te dou perfumes caros. E você ainda está chorando porque você quer um filho? Eu não sou melhor do que eles, não? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Infelizmente, Eucana estava enganado, porque ele não era melhor. O que a Ana queria era gerar um milagre. O que a Ana queria era parar o sofrimento. Só quem já passou, ou quem passa, é que sabe o que é ter um útero seco. E uma outra coisa também que eu tirei aqui de Eucana, é que Eucana era omisso. Se vocês pararem para observar, na Bíblia, em momento algum, fala que ele dizia para Penina: Penina, para de irritar a Ana. Para de brigar com a Ana. Eu não consegui ver isso na Bíblia. Em momento algum, ele chamar a atenção daquela mulher que estava irritando a primeira. Detalhe: supostamente Ana deve ter sido a primeira esposa. Então ela era a dona da casa. E aí a gente sabe que pela lei, a lei hebraica, liberava o camarada para ter outra esposa se não tivesse, se a esposa atual não tivesse. E aquele homem vai, me arruma aquela mulher, traz para dentro de casa e ela esfrega todo ano um filho na sua cara. Todo ano um filho na sua cara. Difícil para Ana, né? E ele foi omisso. Ele, em momento algum, ele defendeu a Ana. A segunda coisa que eu quero tirar aqui foi o período que a Ana passou. Acusação e promessa. Lá em 2 Samuel 9, de 9 a 19, eu vou só resumir. Ana chega no limite, quando Eucana vai todo ano para o templo, lá em Siló, para adorar o Senhor. E ela encontra julgamento, ela encontra acusação, mas também no meio disso, gente, isso é menopausa, viu? Um dia passa, né? Ela encontra acusação, mas ela também encontra uma palavra profética. Aleluia! Ana entra no templo, quebrada, e Ana derrama a sua alma no templo. Quantas vezes você passa por aqui, você entra por essa porta aqui, quebrado? Eu estava assim algumas semanas. Tinha gente que perguntou assim: Valéria, não estou escutando nem seus glória a Deus, seus aleluia. Eu falei: estou gemendo. Estou gemendo. Só Deus e eu e a minha casa sabemos, eu estou gemendo. Quantas vezes a gente entra aqui, a gente passa por essas portas, a gente senta aqui. Vocês não têm noção? Não, vocês têm noção sim, o pessoal do louvor tem noção. Às vezes uma palavra liberada aqui, a adoração, a harmonia da música, ela entra, vai trazendo paz. Ana estava angustiada. Ana foi confundida com uma bêbada nas primeiras horas da manhã. Só quem já orou dessa forma como Ana, sabe como é que a Ana estava. Isso eu falo também para vocês, homens, porque eu sei que muitas das vezes vocês vão para o quarto. Eu sei que muitas das vezes vocês vão lá para o banheiro, fecha a porta, chora, a coisa está apertando, o choro de angústia, e você não sabe o que fazer. E Ana estava vivendo esse contexto, chorava abundantemente,
ela muito mal balbuciava os lábios, mexia os lábios. Não conseguia nem organizar as palavras. E aí o pastor dela, como eu disse aqui da outra vez, quando eu fui falar sobre Samuel, tá bêbada? Essa hora da manhã você já se embriagou de vinho? Não, meu Senhor. Eu não tomei bebida forte, eu não bebi vinho. A minha alma está em profunda angústia. A minha alma está doendo, a minha alma está amargurada. Minha alma está em frangalhos. Porque há anos eu tenho sido humilhada. Ela ainda teve que explicar para o sacerdote. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando você vê alguém assim, não julga não, abraça. E eu até me corrijo, porque às vezes eu sou muito dura. Camila, que eu estou cuidando de Camila, Camila sabe, né? De vez em quando eu... Mas eu abraço, eu bato e beijo, né? Abraça. Às vezes você não sabe como é que o irmão entrou aqui ou como a irmã entrou aqui. Não julga não. Quando ele chegar perto de você para falar qualquer coisa, abraça. Libera uma palavra. Eu recebi uma palavra tremenda essa semana. Eu estava tão mal, e veio pastora Rosiane, minha tia. Tia, se a senhora estiver ouvindo, beijo, te amo, tá? Minha tia é presbibate Pentecoste, aquela que tem um monte particular dentro do quintal de casa, que ela sobe todo dia lá às 5h30 da manhã. E eu me lembro que eu liguei para ela essa semana, ela me bateu 42 minutos. Mas me bateu com amor. E me trouxe justamente essa... Eu não precisei explicar. A minha tia entendeu e profetizou sobre mim. Também tomei outra pancada abençoada, foi daquele varão ali, ó. Júnior, faz assim, Júnior. Liguei para o Júnior para falar de uma música. E aí esse irmão, Deus usou ele para me consolar com um testemunho de cura da vida dele, que eu não tinha ouvido. E é assim que nós precisamos ser. Não aqueles que julgam, não aqueles que apontam o dedo. Corrigir sim, mas em amor. E Ana não era uma mulher religiosa. A Ana era uma mulher serva de Deus. Ela derramou sua alma. E quando a dor é profunda, às vezes a alma ora só de boca. Ana chegou no templo sem força para impressionar homens? Não. Mas ela queria impressionar o Senhor. E eu sei que você veio aqui essa tarde para impressionar o Senhor. Então dê o seu melhor louvor, dê o seu melhor glória, dê o seu melhor aleluia, dê a sua melhor dança. Eu estava vendo ali as três ali, dançadinha ali das três ali. Dê o seu melhor. Eli interpretou errado e Ana vai buscar acolhimento na acusação. Uma outra coisa que Deus ministrou também no meu coração é que no lugar onde ela foi acusada, ela recebeu o milagre. Não saia da casa do Senhor por qualquer palavra. Vou repetir. Não saia da casa do Senhor por qualquer palavra. Não volto mais. Não quero mais. Aquele pastor, aquela pastora, aquele líder, aquela irmã. Ana podia ter feito o seguinte. Aqui, ô Eli. Você não está vendo que eu estou amargurada? Ah, tchau. Ela podia ter levantado, pegou a bolsinha dela e ido embora. Mas não. Ela foi passiva. Ela foi educada e ela respondeu ao pastor dela com educação. E por isso o Senhor a abençoou. A resposta de Ana revela maturidade espiritual. Não sou uma mulher embriagada. Estou derramando a minha alma perante o Senhor. Eu não estou cheia de vinho. Eu estou cheia de amargura. Pessoas feridas podem reagir com agressividade. Gente, eu me policio muito, sabe? Menopausa, colérica, pensa na Valerinha. E aí eu tento me policiar muito, porque às vezes uma resposta agressiva pode sair. E eu quero te dizer, eu não sei se disseram alguma coisa para você aqui dentro dessa casa, ou lá fora, se te machucaram, se te magoaram, com uma resposta agressiva. O pastor contou aqui uma vez, acho que foi esses dias ele contou, do irmão
que ele teve que fazer uma dinâmica, ficar de frente para esse irmão e pedir para aquele irmão falasse com ele como se ele fosse o pastor que o machucou, que o magoou. Então, se isso aconteceu, em nome de Jesus, volte, faça o caminho, peça perdão e perdoe, porque é o melhor caminho. Eu já estou caminhando para o fim já, passa muito rápido. O mesmo ambiente que te feriu pode tornar um lugar de promessa. Deus pode usar até pessoas limitadas para liberar direções na sua vida. Eli errou ao interpretar, mas Deus ainda o usou para liberar uma palavra. Ana, depois que ele liberou a palavra e falou para Ana, vai, que o Senhor conceda-lhe o desejo, que o Senhor te abençoe. Aquela mulher saiu dali diferente. Eu confesso que muitas das vezes esses dias, eu estava vindo, a vontade não era vir, e quando eu saía daqui, eu saía diferente. Não é assim? A gente vem se arrastando, né? Domingo, meu marido falou assim, você vai. Eu falei, mas amor, eu não quero ir para o culto. Ele, você vai sim, filha. Se arruma e vamos. Se arrumou na minha frente, ele e Natan, pela primeira vez. Coisa que eu sempre me arrumo antes e fico sentado esperando. Eles se arrumaram antes. E glória a Deus, que nós não venhamos a desistir. Quando alguém da nossa casa não estiver bem, que a gente pegue ele pela mão e traga. E Deus liberou algo profético aqui. Aquela pregação de domingo, pastora, está assim, ó, ainda. Passando para o terceiro tópico, diz assim, a celebração versus adoração. E sucedeu que Ana concebeu. As lágrimas, as afrontas, a espera, a esterilidade, as acusações, dor, silêncio, milagre. Finalmente, nasce Samuel. O céu pode estar em silêncio, mas Deus está preparando o milagre. Aleluia. Eu estou falando para mim, viu? Eu estou falando para mim. Porque Deus sabe quantos sonhos eu ainda tenho para realizar. Ana não esqueceu o voto. Muita gente faz promessa na dor, mas esquece do milagre. Ana não. Ana pegou, voltou e entregou o menino ao Senhor. A adoração de Ana não era vingança. O cântico de Ana, quando ela começa a falar de quem era Deus, lá em 2 Samuel, verso 3, ela diz assim, 2 Samuel 2, verso 3, não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria, por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado. Eu imagino ela falando isso para Penina, viu? Ela está falando para Deus, mas é para Penina. O arco do forte foi quebrado. Os que tropeçaram foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram de pão. Mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos. E a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Eu imagino Penina assim. Ela começou a ter filho. Ela começou a ter filho. Perdi a atenção de Eucana. Não tenho mais atenção de Eucana. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da alegria. Porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou-se sobre eles o mundo. Essa oração dela foi falando assim para a inimiga. Quero colocar assim, né? Eu tenho filho. Deus me deu, eu tenho filho. E aí eu quero compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo há 20 anos atrás. Casei em 2006. Eu e Alexandre a gente já queria... Não, 2001, foi mal, desculpa. 2006 o menino... Casei em 2001. Tô errando aqui. E ele tá lá assim, ó. Casei em 2001. E a gente já casou querendo ter filho, porque a gente queria ter a nossa família, a gente queria ter a nossa casa, a gente queria...
A gente tomava conta dos irmãos, dos filhos dos irmãos da igreja. A gente só andava com um casal que tinha filho, né, filho? Era amor. Desculpa, pastor, amor. Corrigir, pastor também. E a gente queria, porque queria. Eu tive gravidez psicológica, a barriga cresceu, saiu leite do seio e nada. Nos 6 primeiros meses de casamento, fui diagnosticada com ovário policístico, com mioma e endometriose. E eu não ovulava. E quando ovulava, era só de um lado. E começaram os tratamentos. Pesquisa aqui, pesquisa ali. Pesquisou o homem, porque o homem é mais fácil, né? Mais fácil, mais rápido. E começou a nossa via dolorosa. As amigas que tinham se casado depois de mim me ligavam. Valéria, tô grávida. Eu sorria com elas, mas chorava dentro de mim. Senhor, e eu? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E tinham palavras proféticas, mas eu ainda não tinha recebido aquela, sabe aquela palavra que desce assim? Aquela que vem, a virtude te cobre. Era essa que eu precisava. E aí, vai para um médico, vai para outro. Olha, você tem que, na hora do ato, bota a perna para o alto. E botava a perna 30 minutos lá para o alto. Nada. Primeiro exame, segundo exame. Menstruação faltava, tô grávida. Chegava lá, nada. E eu vi o olhar de tristeza do meu marido. Porque a família dele era muito pequena. A minha família era uma família grande, mas era cada um no seu quadrado. E era só nós dois. Eu me lembro que... Eu nunca te falei, amor. Mas às vezes quando você saía para trabalhar, eu me escondia debaixo da cama. Eu ficava debaixo da cama lá. E às vezes, quando você estava para chegar do quartel, é que eu saía. Eu me sentia sozinha. Morando numa cidade onde eu não conhecia muitas pessoas. A gente tinha igreja, mas... Não quero falar mal do capixaba, porque meu filho é capixaba, mas o capixaba ele é diferente, ele é distante. A gente ia para os eventos do quartel, dos colegas dele do quartel, e eu via as crianças correndo para lá e para cá. E eu nada, a gente parava numa loja chamava Balãozinho. E a gente ficava namorando aquilo tudo. E nada. E aí eu me lembro que em 2006, a gente foi de férias para Tucuruí. Em 2003 eu operei, tirei o mioma, eram 2 caroços do tamanho de abacate. E aí a médica, agora vai. E a gente trabalhando. Trabalhava, gente, trabalhava. Nada. Quando foi em 2006, fomos de férias lá em Tucuruí. Primeira transferência de Alexandre, a gente conheceu os irmãos, se apaixonou pelos irmãos. A gente ganhou uma família no Pará e fomos lá de férias. Quando a gente chegou com o carro, a gente tinha um paliozinho vermelho. Quando a gente chegou na Vila Hidrelétrica, a irmã virou pra gente e falou assim, ó, a gente está começando a campanha no monte hoje, já leva teu pedido. A gente chegando. E a gente já sabia o que queria. E fizemos lá a campanha de 7 dias subindo o monte. E eu me lembro do meu marido com o rosto no pó, falando assim, Deus, me faz ser pai. É só isso que eu quero. Me faz ser pai. E aí a gente ficou hospedado na casa dos irmãos. Quando a gente voltou, o irmão Wellington e a Karine, que eles são... Beijo, tia Karine. Beijo, tio Wellington. Eles foram nossos líderes do Ministério de Louvor. E aí ele tirou a chave assim do... Ó, toma, para dar ajudinha para o Espírito Santo. Vai lá, tranca a porta, vai trabalhar. Nada. Antes da gente vir embora, a gente foi numa igreja lá, que o pastor era conhecido da gente. E a gente está no culto, adorando, mesmo jeitinho aqui, e adorando e tal. E o pastor Edmilson aponta. Ei, vem cá. Estende a mão. Deus ouviu o grito da alma de vocês. Começa a embalar. Eu falei, pastor, não brinca comigo, pastor. Não brinca comigo. Ele pode embalar. Começa a embalar. Começa a embalar, porque é um menino e é até o fim deste ano. E isso era fevereiro de 2026. Eu saí de lá igual Ana. Sabe? Eu saí igual Ana. A gente fez uma viagem de 2 dias. Foi o que, amor? 2006. Ah, foi mal, gente. É o nervoso. Eu saí de lá. Gente, parar até Espírito Santo são 3 dias. A gente fez em 2 dias e meio.
que a gente nem sentiu, buracada na estrada, mas a gente estava tão feliz, a gente tinha tanta certeza que Deus ia dar, e a gente desceu alegre que nem sentiu. Deus abreviou o tempo que a gente não sentiu. E continuamos o trabalho, né? Continua o trabalho, eu já não me escondia mais debaixo da cama, amor. Eu não ficava mais debaixo da cama, porque eu sabia que Deus ia dar. Fomos parar numa igreja, a Igreja Batista Betel, onde a gente conseguiu congregar. E num dia das mães, a minha pastora Keila Tristão, ela chamou, eu quero chamar aqui todas as mulheres que têm problema de esterilidade. Por isso que toda vez que a pastora fizer, um pastor fizer esse ato profético, venha. Deus está demorando, venha, mergulha. Gente, eu mergulhei assim, eu me joguei no chão. Eu já não sou nada exagerada, né? Eu mergulhei no chão e chorando. Aí a minha líder de célula veio, estéreo também, abraçou comigo. E nós duas ali, e a do louvor, tinha duas no louvor também. E ali eu fiquei. E sabe quando aquela oração, que ela verdadeiramente desce a virtude de Deus e me cobre? Eu não sei te dizer como foi a oração. Eu só sei que eu senti algo diferente. E ela falou assim, como ato profético: amanhã, isso era um culto de domingo, vão comprar a primeira roupinha do bebê. Eu prontamente obedeci. Comprei a roupinha do bebê. E aí eu quero pedir para colocar aí. Não, segura aí. Pedi para comprar a primeira roupinha do bebê, peraí. Segura a roupinha do bebê, comprei, verdinho, guardei. E eu namorava aquela roupa todo dia, gente. Eu abria a gaveta, tirava a gaveta, abria a gaveta, olhava a gaveta. E fui comprando outras coisas. E aí, Natan, tampa os ouvidos, viu? No dia 30 de maio, aconteceu. Eu tenho a data, pastora. Eu tenho a data. Porque o meu casamento chegou uma hora que era assim: amor, vem, eu estou ovulando. Era assim. Amor, aí ele dava um jeito, saía do quartel, vinha. E aí eu me lembro que nesse dia, eu tinha comprado, a gente tinha ido num congresso de louvor e adoração, e tinha um livro do pastor Jorge Linhares chamado Gravidez. Não sei quem conhece esse livro aqui. Eu li aquele livro, e ali tem um ato profético, que eu falei, eu vou fazer esse ato profético. E no dia 30, eu me lembro que eu falei, amor, vem, estou ovulando. Ele veio correndo para casa, a gente trabalhou. E aí, eu falei assim, amor, bota a mão aqui. E ele botou a mão, eu coloquei a mão. E a gente começou a falar assim, filho, não vai embora não. Fica, filho, porque a gente te quer. Filho, a gente te ama tanto, a gente quer te ensinar a andar. A gente quer te ensinar a cantar, a gente quer estudar com você, a gente quer ver você crescer. Por favor, filho, não vá embora. Fica. E simplesmente adormecemos. Sabe, Adão e Eva? Adormecemos. Passaram-se os dias. 13 de junho era para a menstruação vir e não veio. E eu com medo. E aí no dia 17 de junho aquele homem tinha um evento de homens lá na igreja. E ele falou assim, filha, faz exame. Eu falei, não vou fazer, faz exame, eu não vou, estou com medo. Vai ser o 6º exame que eu vou fazer e se der negativo de novo. Eu não quero me frustrar. Filha, vai fazer, não vou. E não fiz. Aí no dia 17 ele foi pro evento de homens. E teve uma dinâmica lá, ele virou e falou assim, irmãos, eu quero agradecer a Deus porque eu vou ser pai. Aí ele me contou em casa, eu falei, amor, você é louco. Quando eu fui buscar ele na porta da igreja, todo mundo, parabéns, Val, parabéns de quê? Você é mãe, você vai estar grávida. Ei, papito, que não sei o que e tal. Eu falei, gente, eu não estou grávida. Tá assim, eu falei, gente, eu não tem exame. Não fiz nem aquele teste do xixi, que eu tinha medo. E esse homem garboso achando que estava grávida. Acho que se ele pudesse, ele emprestaria a barriga, né? Do lugar. E nesse dia a pastora Ludmila Ferb estava pregando lá na prainha, lá em Vila Velha. E eu me lembro que a pastora Ludmila Ferb parou a música de repente, assim. Aí ela, o Senhor está me mostrando aqui.
presentes sendo enviados para casais. Ele levantou a minha mão e eu caí no chão, porque eu desmoronava, eu tinha medo. Era o medo do sim de Deus. Queria, mas tinha medo. Eu não fui corajosa que nem Ana. Eu me acovardei de tanto exame negativo, que eu fiquei com medo. E aí ele levantou a mão, ele, levanta porque é nosso. É nosso. Eu falei, não, filho, levanta que é nosso. E aí ela começou a ministrar, o Senhor está enviando anjos com presentes para casais que estão aqui chorando e pedindo há muito tempo. E tomamos posse. Ele tomou mais do que eu. Quando foi no dia, não fiz exame na segunda, que eu fiquei com medo, não fiz exame no domingo. Na terça-feira ele falou assim, vamos embora lá no quartel. Entra no carro, vamos embora lá no quartel que tinha um laboratório. Eu falei, amor, e se der negativo, vamos embora. E fui com ele. E nessa que eu fui com ele, chegou lá o capitão Rodrigo e a Ana Raquel. Beijo, Ana. A Ana Raquel é obstetra, ginecologista, era minha médica na época. Também era estéril. Deus deu 3. Deus deu 3. Gabriel, Daniel e Davi. Deu 3. Modo natural. Ela orava comigo e eu orava com ela. Ela foi na minha frente. Depois eu fui. E aí eu me lembro que quando eu cheguei para fazer o exame, o capitão falou assim, vamos fazer logo agora? Bora fazer o exame logo agora? Eu falei, não, capitão, isso daí é negativo. Ele, vamos fazer? 20 minutinhos tá pronto. Pensa em 20 minutos que virou o dia. E aí eu fui lá pegar o resultado. Põe aí o resultado. Esse resultado aqui, gente. Vocês conseguem ver essa cegonha? Quando eu entrei no laboratório e a sargento me entregou o resultado, eu ficava assim, onde que está escrito que está positivo? Onde que está escrito? Onde está escrito? Valéria, olha a cegonha. Gente, eu gritei no laboratório, fiz um escândalo, eu glorifiquei. Eu saí, eu peguei o carro, eu subi a alameda do carro lá no 38 BI. E o pessoal do quartel não entendendo nada. E eu, cadê meu marido? Meu marido, preciso falar com meu marido. Eu tenho que falar com meu marido. E o homem estava na educação física, sem celular. E aí, como é que eu faço? Foi correndo, acho que na beira da praia. Alguém foi atrás dele, trouxe ele e eu com o papel na mão. Debaixo de um pé de amêndoa, né? Era um pé de amêndoa. O que foi ele? Pronto. Deu ruim. Alguém morreu. O que foi eu? Tô grávida, amor, eu tô grávida. Ele ria, eu chorando. Ele teve uma crise de riso que nada fazia Alexandre parar de rir. E eu chorando. E a gente se abraçou, a gente chorou e liga para um, liga para outro. E o povo celebrando junto com a gente. O Natan era muito esperado. E aí eu me lembro que eu fui fazer o primeiro. Você era isso aqui, filho, ó. Esse negocinho pequenininho aqui. Pequenininho. Quando a gente escutou o coração bater, oh Jesus, oh meu Pai, no meu corpo eu carregava algo que Deus tinha permitido ficar. Ele ficou, ele vingou. Passa a segunda. Não sei se dá para ver o rosto, né? Narizinho aqui, a boca. Quando a gente viu isso aqui, gente, cada ultrassom que a gente fazia era uma festa, era uma celebração. Eu imagino Ana, os meses passando e a barriga crescendo. Os meses passando e a barriga crescendo. E não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Não existia. A próxima. Nasceu o menino, ao barrigão. Pensa num pai bobo, gente, era eu e meu marido. Ele conversava com o Natan, a gente sonhava. Valéria, mas por que você está falando isso tudo para mim? Isso é um sonho. E eu sei que tem pessoas aqui grávidas de sonhos. Sonhos impossíveis. Sonhos que é contra o diagnóstico. Sonho que é contra... É impossível, não tem como. Eu não tenho capacidade, eu não consigo chegar lá, eu não tenho como ir. Mas o Senhor gerou isso aqui. Toda vez que eu olhava o meu barrigão, e a gravidez não foi agradável não, tá? Cordão umbilical no pescoço, tomei um tombo na interseção, e teve sangramento, pressão alta, foi daquele jeito. E aí o menino nasce. Traz pra gente aí, a próxima. Gente, é o Natan, branco, mas é o Natan. É o Natan, gente. Essa foi a roupinha que eu comprei como ato profético.
Aleluia! Glória a Deus! Essa foi a roupinha. É o Natan. Os colegas da Alexandre chegavam lá em casa e falavam assim: Neguinho, esse moleque é teu filho? Pô, mas ele é branco. Tua mulher é negona, tu é negão. Como é que esse garoto nasceu branco? Falei: esquenta não. Filho de urubu nasce branco, daqui a pouco fica preto. Fique tranquilo. E tá lá o negão. Eu levantava de madrugada. E olha que a gente ainda quase perdeu o Natan, porque o Natan nasceu com refluxo seríssimo. E a minha tia que salvou ele um dia, meteu a boca e puxou. O Natan engasgava várias e várias vezes. Eu praticamente, assim, eu não dormia. Muitas doenças do Natan nasceu. Mas eu acordava de madrugada e ficava olhando. Senhor, é real. Senhor, ele é um pedaço meu, Senhor. Senhor, Deus me deu. E por isso o nome do Natan. Deus me deu, dádiva de Deus. Deus me deu. E até hoje eu faço isso, tá? Eu levanto de madrugada, vou lá no quarto, beijo, abraço, abençoo, cheiro quando tá cheiroso. Não, mentira, ele é cheiroso que ele toma banho toda noite antes de dormir, viu? E num ano do Natan, segura só mais um pouquinho, hein? Passa a próxima. Eu quero finalizar com um ano do Natan. 1 Samuel 1:27. E por esse menino orávamos nós, e o Senhor nos concedeu a petição. Nesse dia do aniversário do Natan, foi a igreja toda, e mais um pouco. Até o ministro da transparência, que na época era capitão, foi lá na época, né? O Wagner. Pensa numa festa, pensa numa celebração. E o Natan gostava muito de bichinho, da Arca de Noé, que era o que eu passava muito para ele, leitura para ele. Valéria, por que isso tudo? Por que você está contando isso tudo? Porque eu sei o que a Ana passou. E eu sei o que muitas mulheres aqui passam. Não é só sonho de ter um filho. É sonhos de ver a coisa acontecer, coisas de realizar. A realizar. Quando eu estou cansada, quando eu quero parar, vocês não têm noção do tanto de lutas que eu passo. O Senhor fala assim: olha para o teu ventre. Tem uma cicatriz aí para você lembrar que eu tirei uma pessoa daí de dentro. Coloquei e tirei. O Natan foi justamente, eu ovulei do lado que eu não ovulava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a Ana Raquel estava fazendo a ultrassom, ela falou assim: Valéria, o folículo saiu do lado que você não ovulava. Eu falei: Jesus, Deus é assim. Ele faz, e aí ele pega, ele faz de uma forma mais complicada para o milagre ser maior, para a coisa ser intensa, para a coisa ser diferente. Quando eu olho para o Natan, eu lembro que Deus escreveu vida onde havia limitação. Meu filho não é apenas um nascimento, ele é uma resposta de oração. Aleluia! Houve um diagnóstico, houve limitações, houve impossibilidades, mas Deus tinha uma palavra acima dos relatórios. Ouviu, Brenda? Ouviu? Deus tem uma palavra acima dos relatórios. Amém. Acima da limitação. Aleluia. Acima de tudo, Deus tem promessa. Deus age. Como Ele fez comigo, eu sei que Ele também vai fazer contigo. E um dia vai ser você aqui, junto com o irmão André, contando o que Deus fez. A minha vida vai fazer na tua. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que Penina não entendia é que o silêncio de Ana estava gerando Samuel. Quem te humilha hoje não consegue ver o propósito que Deus está formando no secreto. Porque é no secreto que Ele faz para depois jogar para fora. E aí o nome dele ser glorificado. Penina tinha frutos visíveis. Ana carregava a promessa. Era a promessa.
Penina tinha filhos, mostrando na cara dela o tempo inteiro. Mas a Ana carregou um profeta, carregou um juiz, carregou o homem que foi o protagonista, que fez 2 reis serem consagrados. Samuel era um ícone. Samuel não era qualquer um. Ela não carregava só a resposta, ela carregava a promessa, ela carregava um propósito que nasceu com dores. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar sobre o seu coração. Eu quero te convidar a colocar de pé. Quero convidar a Rosiane, a pastora Vânia, a estarem aqui conosco. Nós vamos ministrar uma música. E eu sei que você tem demandas diante de Deus. Tem coisa difícil? Hoje tem alguma coisa difícil para você? Valéria, já não tenho mais como. A Ana Raquel falou assim para mim: Valéria, você só tem 1%. Eu falei, amém. Deus faz com 1%, em 99%. Tem gente aqui que talvez não tenha nem esse 1%. E eu quero te convidar a estar aqui à frente, para você cantar essa música conosco. E durante o cantar dessa música, você vai liberar sobre a sua vida milagre, milagre. Essa música eu cantava em casa sozinha. Posso crer. Aleluia. Quem minha vida. Venha à frente. Se você, eu já estou aqui, porque eu ainda tenho coisa impossível para Deus fazer. Eu tenho coisa difícil para Deus fazer. Eu já estou aqui. Eu quero te convidar também. As promessas. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Tem coisa impossível ainda para Deus fazer, para Deus destravar. Tem coisa que você não tem mais como fazer, mas o Senhor pode. Vem à frente, em nome de Jesus. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Eu quero chamar aqui o senhor Alexandre. Eu quero chamar o Natan. Vem cá, os dois, por favor. Os senhores podem vir aqui. Porque foi falado tanto no Natan, na fé do Alexandre. Os dois. Fica aqui a família. Aqui embaixo nós queremos clamar. Eu quero clamar uma líder, cada um para orar. Com a Camila, com a Ana Paula, por favor. Eu quero convidar. Vem aqui, você vai ficar do lado. Você veio para orar também? Fique aqui, por favor. Isso. Gardênia, também? Eu quero, por favor, uma líder com cada uma. Por favor, Ilma. Vamos. Vem, por gentileza, vem. Isso. Nós vamos orar por eles agora. Você que está aí, nós vamos ministrar sobre a vida deles. E daqui a pouco nós vamos orar com a família da Valéria, tá? Daqui a pouquinho nós vamos orar com a família. Senhor, nós oramos pelas pessoas que estão aqui à frente. Foi liberada uma palavra, e a palavra foi dita que Ana não carregava somente um filho, ela carregava uma promessa. E nós estamos aqui debaixo da palavra que foi liberada, não na nossa força, não no nosso conhecimento, mas na força do Senhor. Vai naquilo que o Senhor faz. Há sonhos aqui nesta tarde, há sonhos engavetados, há projetos engavetados, há filhos desejados, e nós colocamos no altar agora. Nós clamamos, Senhor, pela existência, nós chamamos a existência, Senhor, que venha nessa tarde, que venha, Senhor Deus, de fato estabelecer. Nós declaramos no ventre, no útero espiritual de mulheres aqui nessa tarde, de pessoas aqui que estão clamando por algo. Espírito de Deus, nos ajuda. Nós declaramos, Senhor, que a mesma palavra dada a Ana naquele tempo, dada a Valéria nesse tempo de agora, seja liberado sobre as pessoas. E nós declaramos vida, nós declaramos o agir do Senhor sobre a sua vida, sobre o clamor do seu coração nessa tarde. Há um clamor, e nós louvamos o Senhor, assim como Ele disse: vai conforme a sua fé. Nós declaramos agora, nós declaramos
declaramos, Senhor, que cada uma delas sairão deste lugar com uma palavra de Deus para a vida delas, para a família delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos agora a família do Alexandre. Obrigada, Deus abençoe. Senhor Alexandre, esse tempo todo eu vejo você ali sentado, mas nessa tarde nós queremos dizer que você é um profeta. A Valéria faz barulho, mas o Senhor é o profeta. É isso aí. É essa completude que Deus tornou colocando vocês dois juntos. Não é um que é uma maior, o outro é menor. Não é isso. É uma completude em vocês. E Natan, você viu que foi liberado? Você é uma promessa. Você não é um filho só. Você é uma promessa liberada. Quando Deus libera pessoas assim, Natan, é por conta do propósito de Deus na terra. E Deus hoje falou sobre o seu coração. Enquanto sua mãe testificava, o Espírito de Deus trabalhava em você. Hoje você de fato está sabendo o que é que Deus fez com você. Hoje de fato, Natan, vai acontecer algo com você. O Espírito de Deus vai tomar você de uma forma com entendimento diferenciado. Hoje nós queremos profetizar, Natan, que Deus vai fazer algo do teu espírito. Muitas coisas que você não entendia, você vai começar a entender. Muitas coisas que você não compreendia, Deus vai trazer compreensão. E em nome de Jesus nós queremos declarar: você não é sozinho. Você é um filho amado. É isso que nós queremos declarar. Nós queremos abençoar a sua vida, Valéria. Que haja alegria no seu coração. Que todo espírito de angústia vá embora. Que todo espírito das trevas que tem dito para você que não tem jeito, hoje tem jeito. Nós queremos profetizar isso. E Senhor Alexandre, sobre ti pesa uma unção. O Senhor é um profeta. Abra a sua boca na sua casa, assim que o Senhor chegar na sua casa, e profetiza, porque Deus está esperando o Senhor abrir a boca. De acordo com a sua abrir da tua boca, as palavras que saírem de ti, o Senhor vai fazer. E nós oramos como igreja agora, nós declaramos sobre eles agora, hoje o revestimento de Deus vai tomar vida, Deus, dessa família, e faz eles verem o novo do Senhor, faz eles contemplarem o que o Senhor está fazendo aqui hoje. O Senhor está mudando o rumo na casa de vocês. Vocês são uma família de sacerdotes, vocês são uma família separada pelo Senhor, e nós abençoamos e nós celebramos a vida de vocês, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Deus pela família deles. Pronto, parabéns. Deus abençoe. Olha lá, profeta. Pode se assentar, por gentileza. A pastora Vânia está vindo aí. Enquanto ela vem, a pastora, vem cá, enquanto ela vem, nós vamos falar a respeito do nosso evento que vai acontecer, da nossa conferência. Quando elas largar uma outra, nós vamos falar da conferência. A nossa primeira conferência de mulheres vai estar acontecendo dia 20 de junho. Vai ter equipes aqui ministrando. Nós vamos fazer um momento de almoço, de lanche. Vai ser extraordinário. Amém, aleluia. Queridas, antes eu vou chamar a pastora Vânia. Vem cá, segura um minutinho, por favor. Você, pastora. Amém. Glória a Deus. Deus tem feito, Deus tem agido em nosso favor, né? Louvamos a Deus por esse testemunho lindo. Louvamos a Deus porque Deus, em sua palavra, Ele revela o que? Aquilo que nós precisamos, por aquilo que nós passamos, e o que? Se torna verdade. Então Deus é um Deus que nos presenteia todos os dias com algo novo. Então o que você recebeu aqui hoje, né? O liberar da Valéria, dela contar a trajetória dela. Então assim, não há impossíveis para Deus. Não tem impossibilidade, seja qual for o seu sonho. E nós agora vamos falar de algo poderoso, que é algo que destrava a nossa vida, sabe? A nossa vida financeira,
que é o quê? É o semear. É o semear. Então todos os dias nós temos o quê? A oportunidade. E nós vamos ler um breve versículo que está em 2 Coríntios, que é o capítulo 9, quando ele fala semeando com generosidade. O que ele fala? Ele diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então é um versículo poderoso, onde ele fala claramente que aquele que semeia vai colher, e o que não semeia não vai colher. Então nós precisamos entender que o nosso coração tem que envolver segundo aquilo que Deus já nos deu. Porque Deus não vai te pedir nada sem que Ele não tenha dado para você. Ana foi isso. Ana chorou, clamou pelo milagre. Na hora que ela recebeu, ela falou assim: Ele é do Senhor. Não foi? Então eu queria que você, com alegria no coração, pudesse ofertar ao Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus e vir ofertar?